Olá, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no Arte e Espiritualidade. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a colheita, consequência das nossas escolhas. E no programa anterior, eu falei de uma experiência que passei e isso gerou muitas perguntas e eu resolvi trazer ainda um pouco, puxando para essa questão das nossas escolhas. O que é que a gente vai colher? E a gente vai falar hoje sobre isso. O que é que a gente vai colher que vai depender das nossas escolhas. A experiência que eu passei, eu falei no programa anterior, mas eu vou só dar uma repetição aqui, que eu fui levado espiritualmente, digamos, quando eu estava internado, por um processo da Covid. Quem quiser, reveja o programa anterior. E aí foi me dado alguns conselhos, digamos assim. O primeiro foi que Deus não castiga ninguém. Então, se você está passando por algum processo, nesse aspecto, saiba que não existe castigo. Nós mesmos somos quem nos castigamos. Pelo que, Cícero? Pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelo que a gente está fazendo para o universo, com os animais, com o meio ambiente, com as plantas, com a água. Isso tudo tem um retorno. E quais são essas escolhas que a gente às vezes acaba fazendo e que geram esse tipo de pergunta que algumas pessoas vieram me perguntar? Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu voltei, digamos, desse processo, outras pessoas não voltaram? É porque eu sou um abençoado? Eu sou um preferido de Deus? Deus não tem preferência, todos nós somos filhos dele. A divindade maior, como você ser necessário chamar, ou dizer, ou ter essa intimidade. Não tem preferência, porque senão Deus seria igual a nós. Eu prefiro mais fulano do que cicrano. Não existe. Existe a preparação nossa, ou não, e a escolha nossa do que a gente vai fazer o nosso futuro. Se eu estou fazendo algo agora, isso vai depender do meu futuro lá na frente. E não existe o julgamento. Foi outro aprendizado que eu passei nessa experiência. Então, eu sou muito grato. Gratidão eu tenho, eterna, por esse aprendizado. Mas não sou especial por isso. Por quê? Gente, olha só. Se eu me sentir especial, um preferido da divina providência, quem perdeu sua mãe, seu pai, seu filho, perdeu, eu digo entre aspas, porque a gente não perde. Eu, pelo menos, acredito nisso, a vida continua. Mas quem deu essa separação agora dessa vida? Como é que está se sentindo sem ter essa explicação? Que Deus preferiu aquele outro, mas deixou minha mãe ir, meu pai ir, meu filho ir, meu esposo, minha esposa ir. Então isso
não é um Deus de amor e de misericórdia. Não existe essa questão de preferência. As nossas escolhas nós vamos fazendo se nós estamos preparados e dependendo da nossa escolha, aí sim é que a gente vai ter tomado aquela decisão. Quando eu estava lá, nessa experiência espiritual que eu tive, eles fizeram a seguinte colocação: a escolha é sua. Você quer ficar desse lado? Lá do lado espiritual? Eu estava muito cansado, muitas dores. E aí eles disseram assim: se você quiser ficar desse lado, você vai se recuperar aqui desse lado, para depois poder trabalhar e ajudar aqui. Se você resolver voltar, você vai se recuperar para poder trabalhar e ajudar do outro lado da vida. Então, não tem de a gente ir, eu vou para o céu e vou ficar lá parado só descansando. Olha que céu mais monótono. Minha gente, a gente pensar num céu desse, assim, é bem, né? Anos e anos lá só, tá descansando lá no céu, tá lá assim. Não é, isso não tem lógica. E seria bastante monótono, isso, né? Que céu mais sem graça, né? Então, a gente vai estar trabalhando, vai estar ajudando, vai estar aprendendo, vai estar se divertindo, vai estar ouvindo músicas muito melhores que algumas daqui, com certeza, né? Dependendo do lugar que a gente vá, também tem essa. Mas não existe, voltando ao nosso ponto, a questão que algumas pessoas falaram para mim, que perderam seus entes queridos. Cícero, eu perdi minha mãe, perdi meu pai. E depois que eu passei essas experiências, eles ficaram com mais um alento, mais um conforto. E é isso que eu estou passando para vocês. É uma escolha deles, ou então a opção, ou já estava na hora. Enfim, então a gente não pode julgar que quem foi é porque era ruim e quem ficou é porque é bom, ou quem foi é porque era bom e quem ficou é porque é ruim. Quem vai saber disso? Não tem julgamento. E a outra questão é: o que é que eu vou fazer daqui por diante? Com isso que o mundo está passando. Essa pandemia que já foi falada. Eu estou mudando? Você está mudando? Como é que está havendo essa transformação? É para melhor? É por aí que a gente vai. Cada um vai fazer a sua reflexão. E tudo está certo. Tudo está certo. É porque a gente ainda não tem a compreensão desse todo. Por isso que eu agradeço um pouco dessa aprendizagem, dessa experiência. Um pouco não, muito dessa experiência que eu passei. Dolorosa, mas essencial, mas necessária. Gente, mudando de assunto, nós hoje temos um quadro criado aqui pelo nosso diretor aqui, Daniel Andrade, que é chamado Bem Cult. O que é esse Bem Cult? Bem, que é uma coisa, é um bem e é do bem, e cult,
que vem de cultura, que vem de arte, que o nosso programa tem arte e espiritualidade. E foi outra coisa que o pessoal pediu para eu colocar, falar de arte, né? Dessa arte do bem. E aí a gente criou esse quadro, bem curto. E, fazendo o link com o tema de hoje, eu gosto muito de uma música cantada por Marisa Monte, na bela voz de Marisa Monte. É uma música do compositor Cartola, chamado Preciso Me Encontrar. A gente precisa se encontrar. E no texto ele diz assim: deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar rir para não chorar. Eu quero assistir ao sol nascer, ver as águas do rio escorrer, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar rir para não chorar. Então a gente tem que, né, ver essas coisas, olhar mais a natureza, ouvir os pássaros cantar. Que beleza! Naquela época, na década de 1940, o Cartola lá já dava esse recadinho, esse recadão na beleza dessa música, né? onde a Marisa Monte colocou mais uns gingados, né, naquela voz maravilhosa. Eu sou fã de Marisa Monte, então vocês aí, quem não nunca prestou atenção à letra dessa música, a melodia, vai lá, coloca no YouTube, coloca aí nas redes sociais e vê lá. Preciso me encontrar. Porque a gente precisa se encontrar o nosso interior, o nosso self, né? O nosso eu, para a gente poder passar coisas boas. E a gente está passando coisas boas do bem, nesse quadro Bem Cult. Tem um outro quadro também que a gente criou aqui, né? Nosso diretor, chamado Há um Tempo. Vocês viram que no programa anterior um colega falou dos trabalhos que a gente já fez junto, né? E achei interessante que algumas pessoas me pediram: aposte quais são os seus trabalhos aqui feitos aqui em Sergipe, não só os meus, né? Claro que, obviamente, eu vou começar pelos meus, assim, porque não vou pegar um trabalho de uma outra pessoa para estar colocando aqui sem autorização. E assim, teve um curta que ele falou, foi um curta que fez bastante sucesso. Aqui no mundo todo, na América Latina, ele passou pela América Latina, Uruguai, todos os países, Argentina, Chile, o México, Estados Unidos, na Europa, Estados Unidos da América do Norte, claro, na Europa, quase em todos os países da Europa, na Ásia, na Índia, China, enfim, em vários locais. E fez bastante sucesso, porque trata dos direitos humanos, da relação como um ser pode viver em sociedade. Que o nome do curta é Madonna e a Cidade Paraíso, do diretor André Aragão. Está lá o Ivo Adnil, que faz a Madonna. Eu faço o assassino da Madonna, digamos assim. Eu vou falar para vocês quem foi a Madonna, né? Tem o ator Sandro Américo, tem a Nelma Aragão, a atriz Lucas Sampaio, em memória, né? Faleceu recentemente, o ano passado. E
a gente vai passar um teaserzinho, né? Para vocês entenderem aqui. Madonna foi um homossexual, né, daqui que se travestia e vivia no centro, como tem todos os centros de cidades grandes ou cidades médias, né? E usava, claro, drogas e ficava ali pedindo dinheiro. Então ele dançava, às vezes as pessoas davam dinheiro para ela, né? No caso, para ela dançar. E aí ela dançava, né? E naqueles bares ali, ou na rua mesmo, na região do mercado aqui central, daqui de Aracaju, que eu estou falando. E às vezes também pegava aquele dinheiro para comprar drogas ou, enfim, bebidas. Mas foi um ser que passou por muitas coisas. E ele foi encontrado assassinado. E tem várias versões de quem foi o assassino de Madonna, né? E o diretor André Aragão faz uma comparação com esse assassinato de várias pessoas que são violentadas em todas as cidades, né, nas cidades grandes, na violência, na época, Aracaju tinha ganho o prêmio de cidade da qualidade de vida no Brasil. E aí ele faz uma comparação que foi naquela mesma época em que ocorreu isso. É um filme assim bastante interessante. Quem quiser ver depois ele completo, ele ainda está na página do Cine Massapê, na segunda mostra Memórias Urbanas, dia 2. Foi uma mostra que houve, pegou os vários filmes daqui de Sergipe, e ele está na segunda mostra Memórias Urbanas, dia 2. É o site Cine Massapê, o canal Cine Massapê no YouTube do Sérgio Borges. Quem quiser vê-lo completo. Ok, gente? Vocês vão gostar bastante. Me diga se deve ou Arizona, deve ou Arizona, deve ou Arizona, deve ou Arizona. Me diga se é álcool ou acetona, álcool ou acetona, álcool ou acetona, álcool ou acetona. Me diga se é Marília Madonna, Marília Madonna, Marília Madonna, Marília Madonna. É cheia de ona, é cheia de ina, é cheia de ena, é cheia de ana. Tem 2 contos aí, feedback. Que? Viva Mariana, viva Mariana, viva Mariana, viva Mariana, oh, viva Mariana, viva Mariana, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta Mariana conta. Então, pessoal, a gente fica por aqui e aguardando vocês na próxima oportunidade, no próximo programa. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço o nosso encontro aqui, deem sugestões, comentem lá, curtam, tá? E fiquem na paz e até a próxima!